Não usa a escada rolante. Foi exatamente isso que o segurança Marcos Vieira disse para mim, bem do meu lado, com a voz baixa e rápida, como se tivesse medo do próprio som. Quando ele falou, eu senti o ar ficar mais frio, como se alguém tivesse aberto uma porta invisível. Meu nome é Juliana Andrade, e naquele instante eu só consegui olhar para a escada enquanto o barulho metálico crescia, fazendo o chão vibrar de um jeito que parecia errado. Muito errado. O som era duro, como ferro raspando, e parecia vir debaixo dos meus pés. Eu não entendia nada, só sentia meu coração batendo tão forte que parecia bater no meu ouvido. A luz do corredor piscou bem na hora, só uma vez, mas o suficiente para me deixar com a sensação de que o tempo deu um passo para trás. Eu estava a poucos passos do topo da escada quando senti o chão tremer de novo, como se alguém estivesse empurrando de baixo para cima. Meu corpo ficou frio, minhas mãos suaram, e eu não consegui mover o pé seguinte. Era como se o meu corpo soubesse de algo que minha cabeça ainda não entendia. A escada estava lá, parada por um segundo, depois acelerando devagar, como um animal que acorda irritado. O corrimão mexia sozinho, e eu consegui ouvir um clique seco, como se algo tivesse quebrado dentro. Minha respiração ficou curta, pequena. Parecia que o ar tinha ficado preso em algum lugar entre a minha garganta e o peito. Eu olhei para trás e tinha uma mulher segurando o braço da filha, como se também tivesse sentido alguma coisa estranha, mesmo sem ouvir o aviso. O barulho ficou mais forte, mais pesado. Era como um tambor batendo dentro de um túnel, ecoando sem parar. Cada batida parecia chegar no meu joelho, como se a escada estivesse batendo em mim. Marcos continuava me olhando, com os ombros duros e a boca meio aberta, como se quisesse falar outra coisa, mas não conseguia. A única coisa que eu via nele era pavor, e isso me deixou ainda mais travada. Comecei a sentir um vento leve vindo de baixo, algo que me fez entrecerrar os olhos porque não fazia sentido nenhum ter vento ali. Era só um corredor fechado, normal, mas o vento vinha mesmo assim, frio e fino, batendo no meu tornozelo como um aviso pequeno. As pessoas ao redor falavam baixinho, meio confusas, mas tinha algo no ar que deixava todo mundo inquieto, como se ninguém soubesse onde colocar os pés. Quando a escada deu um estalo mais alto, quase como um tiro abafado, eu senti meu corpo encolher sozinho. O som atravessou o corredor e voltou, enchendo o espaço de um jeito que fez tudo parecer menor. Por um segundo, achei que o chão inteiro ia deslizar. Eu não conseguia pensar em palavras, só sentia um medo que não tinha forma, mas estava ali, grudado na minha pele. Eu ainda estava parada, sem entender por que aquela frase tão simples tinha me atingido daquele jeito. Só sabia que alguma coisa séria estava começando naquele exato momento, bem ali, na minha frente, sem me dar tempo de respirar direito. Enquanto o som aumentava, ficou mais fácil perceber que não era só eu que estava sentindo aquilo. As pessoas ao redor começaram a virar o rosto, uma por uma, como se o barulho estivesse chamando cada ouvido separadamente. O corredor, que 2 minutos antes era só barulho de passos e conversa, agora parecia pequeno demais, apertado demais, como se todo o ar tivesse ficado mais pesado. Eu senti minha barriga gelar, daquele jeito que acontece quando algo ruim está vindo e você não sabe de onde. A escada rolante deu outro estalo, mais comprido, como se estivesse tentando respirar. Eu ouvi o metal vibrar. Um som grave que entrou pelo chão e subiu pelas minhas pernas até o peito. Era como se a escada inteira tivesse virado um monstro adormecido, que começava a te acordar devagar. Eu tentei dar um passo para trás, mas minhas pernas estavam duras, como se os músculos tivessem esquecido como se mexia. A luz piscou de novo, dessa vez mais forte. E quando voltou, parecia mais fraca, como se estivesse com medo também. Eu vi o corrimão se mexendo sozinho, subindo e descendo em pequenos solavancos, como um bicho respirando rápido demais. Uma senhora ao meu lado apertou o braço do marido e disse que o chão estava tremendo. Eu não sabia se tinha realmente ouvido ou se minha cabeça estava inventando, porque meu coração estava tão alto que parecia um tambor dentro do meu ouvido. A cada segundo, o barulho mudava. Primeiro parecia raspando, depois parecia batendo, depois vibrando. Era um som que não tinha dono, não tinha forma, mas chegava por todos os lados. O vento que antes era leve começou a vir mais forte de baixo, como se algo lá embaixo estivesse empurrando o ar para cima. Eu senti o frio subindo pelos meus braços, fazendo minha pele arrepiar inteira, como se alguém estivesse passando a mão gelada pelas minhas costas. O segurança Marcos se aproximou meio correndo, meio tropeçando, com o rádio na mão, mas sem falar nada. A expressão dele não era de dúvida, era de medo mesmo.
Aquele medo que a gente só vê em quem já entendeu o que está prestes a acontecer, mas não quer dizer. Ele parecia querer me puxar para trás, mas hesitou no meio do caminho, como se tivesse medo de chegar perto da escada. Mais pessoas começaram a se aproximar do início da escada, mas todas paravam do mesmo jeito, com um pé no ar, a boca meio aberta, a cabeça inclinada, como se estivessem tentando encaixar o som com alguma explicação lógica. Mas não tinha lógica nenhuma ali. Era só um barulho vivo, crescente, que parecia querer sair de dentro do metal. O som ficou tão forte que um menino tapou os ouvidos. A mãe puxou ele para trás. O segurança levantou o rádio, mas não conseguiu falar nada. E então, algo dentro da escada deu um estalo seco, tão alto, tão rápido, tão violento, que por um segundo eu achei que o chão tinha rachado. Eu senti o impacto no peito, como um soco. As pessoas deram um passo para trás ao mesmo tempo, como se algo tivesse empurrado cada uma delas. O barulho parou, mas o silêncio que veio depois foi ainda pior, porque não era um silêncio normal. Era um silêncio cheio, pesado, como se alguém tivesse colocado algodão nos ouvidos de todo mundo. Eu podia ouvir minha respiração curta, rápida, quase sem ar. Podia ouvir meu coração tentando sair pela boca. E podia ouvir algo lá embaixo se mexendo, bem devagar, bem fundo, como se estivesse escolhendo o próximo movimento. Eu juro, naquele segundo eu senti que alguma coisa ia subir pela escada. E foi exatamente quando eu percebi que, me diz, você já sentiu esse tipo de alerta no corpo? Esse aviso que chega antes da explicação? Comenta aí o que você faria no meu lugar. E aproveita para se inscrever, porque isso aqui só piora a partir daqui. Volta um pouco no tempo. Antes do som metálico, antes do aviso do Marcos, antes do medo subir pelo meu peito como água fria. Era só um dia comum. Tão comum que hoje parece até mentira que tudo tenha começado ali, num pedaço tão simples da minha rotina que eu nem perceberia se alguém apagasse da memória. Era uma tarde em Belo Horizonte, quente daquele jeito que deixa o asfalto brilhando e o ar meio parado. Eu tinha acabado de sair do trabalho, a mochila leve no ombro, aquela sensação boa de fim de expediente grudada em mim como um suspiro longo. Eu sempre sigo mais ou menos o mesmo caminho. Passo pela avenida onde o cheiro de pão quente da padaria invade a calçada. Cumprimento o moço do carrinho de pipoca que está ali todos os dias. Escuto o barulho dos ônibus parando e arrancando com aquela força meio irritada, mas que faz parte do fundo musical da cidade. Esse som repetido sempre me deu uma sensação de casa, de estar exatamente onde eu deveria estar. Naquele dia, eu estava mais distraída do que de costume, pensando na festa da minha sobrinha, na lembrancinha que eu ainda não tinha comprado, na roupa que eu ia usar e na mensagem que eu precisava responder depois. Tinha algo confortável naquele trecho da cidade, naquele fim de tarde, naquele meu jeito automático de andar sem olhar muito ao redor. Era como se tudo estivesse encaixado, sem possibilidades de surpresa. As pessoas caminhavam rápido, algumas com pressa, outras carregando sacolas, outras rindo, todas dentro dos seus próprios pequenos mundos. Eu também estava no meu, e nele não existia nenhum sinal de perigo, nenhum som estranho. Nada que lembrasse metal rangendo, nada que lembrasse vento vindo de baixo, nada que apontasse para o que estava prestes a acontecer. Entrei no shopping porque era o caminho mais fresco. O ar-condicionado sempre me dá um alívio imediato, como se tirasse um peso dos meus ombros. A claridade muda, o barulho da rua diminui, as luzes ficam mais suaves, e eu sinto como se estivesse entrando num outro tipo de realidade, mais lenta, mais previsível. Caminhei olhando as vitrines, sem pressa. Vi uma loja de brinquedos que poderia ter alguma coisa fofa para minha sobrinha. Antes de ir até lá, resolvi passar na praça de alimentação para beber água. Coisa boba, coisa pequena, coisa que a gente faz sem pensar. Lembro da sensação da água gelada descendo pela garganta e de como isso me deu aquele conforto leve, quase infantil. Eu estava bem, realmente bem. A vida parecia tão normal que eu cheguei até a sorrir sozinha, lembrando de quando minha sobrinha era menor e tinha medo da minha risada, porque dizia que parecia uma risada de bruxa. Lembrei da minha mãe me ligando cedo, perguntando se eu estava dormindo direito, do meu pai reclamando da novela da noite anterior, dos meus colegas de trabalho discutindo sobre café como se fosse um assunto sério. Tudo absolutamente comum. Enquanto eu andava, senti o piso gelado sob meus tênis. Senti o cheiro misturado de lojas de perfume, de comida de shopping, de gente passando com pressa. Eu escutava o som dos passos apressados, o arrastar de carrinhos de bebê.
o riso ecoando de uma mesa distante. Eu estava completamente mergulhada naquela bolha de normalidade. Até minhas preocupações eram simples. Lembrar de comprar o presente certo. Não esquecer de mandar a mensagem para minha irmã. Ver se o cartão ainda tinha limite. Escolher se ia voltar para casa de ônibus ou por aplicativo. Eu podia jurar que nada no mundo estava errado. Que nada no mundo ia mudar. Que o maior problema da minha tarde seria escolher entre duas opções de brinquedo. Acho que é isso que me deixa mais arrepiada quando penso no antes. Como tudo estava silenciosamente perfeito. Como tudo carregava aquela suavidade de vida real. Aquela vida que não avisa quando vai virar de cabeça para baixo. Eu me lembro de ter parado por alguns segundos para ajustar a alça da mochila. Lembro do brilho das luzes refletindo no chão limpo. Lembro de ter ouvido o barulho suave da escada rolante funcionando. Aquele som constante, mecânico, que a gente ouve sem perceber. Lembro até de um vendedor oferecendo perfume barato e eu balançando a cabeça rindo. Era tudo igual demais, bonito demais, tranquilo demais. Eu não tinha motivos para suspeitar de nada, porque honestamente, naquele instante, o mundo parecia firme, parecia seguro, parecia inteiro. Eu me aproximei da escada rolante pensando apenas em descer para o próximo andar, comprar o presente e voltar para casa a tempo de pegar o pôr do sol pela janela do ônibus. Eu sentia um calor bom nas bochechas, meu corpo leve, minha respiração calma. Minha vida inteira parecia seguir naquele ritmo lento, sem sustos, sem explosões, sem estalos metálicos. Eu desci a mão no corrimão sem pensar. Dei meu primeiro passo no degrau com a mesma confiança de todos os dias. Olhei para a frente como quem olha para um caminho conhecido. E foi assim, nesse cenário tão comum, tão simples, tão normal, que o primeiro detalhe estranho passou por mim sem que eu percebesse. Os primeiros sinais não vieram com barulho alto, nem com ninguém gritando. Vieram como pequenas coisas que, na hora, eu quase nem percebi. Só hoje, lembrando, vejo como cada detalhe estava fora do lugar. Como se tudo estivesse tentando me avisar bem baixinho, só que eu não sabia escutar ainda. Logo que coloquei o pé no primeiro degrau, senti um rangido curto, daqueles que podem ser qualquer coisa. Um parafuso velho, uma peça quente, um ajuste normal do motor. Foi um som rápido demais para virar preocupação, mas não rápido o bastante para passar despercebido. Eu parei por meio segundo, ouvindo aquele tec seco, e meu corpo fez aquele micromovimento de alerta. O tipo que você ignora em seguida porque parece exagero. Continuei descendo, mas no terceiro degrau algo me fez franzir a testa. Senti que ele desceu um pouquinho mais rápido do que o anterior. Nada grande. Nada que fizesse alguém segurar o corrimão com força. Só uma diferença tão pequena que parecia coisa da minha cabeça. Eu até pisquei mais devagar, tentando entender se tinha sido real ou se era só impressão. Minha primeira vontade foi dizer para mim mesma que eu estava cansada. Era quinta-feira, eu tinha dormido mal a semana inteira, talvez a sensação fosse só culpa disso. Mas então minha mão encostou no corrimão. E aí o incômodo ficou mais claro. O corrimão vibrava. Não era uma vibração forte, não era nada que assustasse uma pessoa mais desligada. Era como se tivesse um celular tocando dentro da estrutura. Uma pulsação suave, contínua, irregular às vezes. Aquele tipo de sensação que faz a ponta dos dedos formigar um pouco. Eu tirei a mão imediatamente, sem pensar. Depois coloquei de novo, achando que podia ser impressão. Mas não era. A vibração continuava. Meu peito ficou quente, mas minha cabeça tentou achar uma explicação. Deve ser o shopping todo tremendo por causa do ar-condicionado. Ou é só o motor lá embaixo. Ou sei lá, talvez seja normal e eu nunca reparei. A gente sempre tenta achar o motivo mais simples, porque aceitar que algo está errado dá trabalho demais. Olhei para o lado e um homem com mochila passou rápido por mim, sem olhar para a escada. Mas percebi um detalhe. Quando ele colocou a mão no corrimão, tirou na mesma hora, do mesmo jeito que eu tinha feito. Uma reação automática, como se tivesse sentido a mesma vibração incômoda. Ele olhou para a própria mão como se algo tivesse tocado nele, mas depois seguiu andando, fingindo que nada tinha acontecido. Isso me deixou desconfortável. Não era só comigo. Mais um degrau. E outro. Comecei a perceber que a escada tinha um ritmo estranho. Em vez do movimento contínuo, suave, parecia que alguns degraus davam microtrancos. Tão pequenos que você só nota se estiver prestando atenção, como eu estava naquele momento. Eu olhava para os degraus e tinha a sensação boba de que alguns estavam meio tortos, inclinados de um jeito imperceptível. Era provavelmente só o meu olhar nervoso,
mas a sensação era insistente. De baixo, veio um som curto, como se algo tivesse batido metálico com metálico. Não ecoou, não repetiu, mas me atravessou como um arrepio. Olhei para baixo, tentando ver a base da escada, mas o ângulo não deixava. A única coisa que dava para ver era o brilho repetido dos degraus se afastando conforme desciam. A luz do corredor mudou um pouco. Talvez uma nuvem tenha passado lá fora, talvez alguma lâmpada tenha dado uma leve oscilada. Mas naquele momento eu senti como se tudo tivesse ficado mais opaco, mais fosco. A claridade que normalmente deixa o shopping com cara de cenário perfeito pareceu diminuir por 1 ou 2 segundos, o suficiente para me dar a sensação estranha de que eu estava entrando em outra coisa, em outro clima. Do meu lado esquerdo, 2 adolescentes riam de alguma coisa no celular, mas uma delas parou de rir de repente e olhou para baixo, franzindo o rosto, como se também tivesse escutado aquele som curto. Ela ficou olhando por uns 3 segundos, séria. Depois virou de volta para a amiga e voltou a rir, mas de um jeito meio forçado. Parecia que o riso tinha perdido o gosto. Eu observei isso e a sensação no meu peito ficou mais pesada. Quando faltavam uns 8 degraus para o final, senti de novo aquela vibração, agora mais forte. Não era constante. Parecia que vinha em ondas. Primeiro fraca, depois mais forte, depois sumia, depois voltava. Era como se algo estivesse puxando o corrimão por dentro, ou como se uma máquina estivesse respirando. Eu reparei que algumas pessoas subindo pela outra escada estavam segurando o corrimão com mais firmeza. Uma senhora apertava a mão do marido. Um menino reclamava que o corrimão estava quente. Eu ouvi claramente ele dizendo isso. Mas a mãe só mandou ele ficar quieto, achando que era frescura. E aí aconteceu outra coisa pequena, mas estranha. Uma folha de papel, vinda não sei de onde, passou voando pelo meio do corredor, fazendo um barulho seco ao raspar no metal da escada. Só uma folha. Simples. Amassada. Mas ela voou rápido demais, como se tivesse pego carona num vento que não deveria existir ali. Quando ela passou pelo meu rosto, senti um cheiro leve de poeira. Aquele cheiro de arquivo velho, como se tivesse saído de um lugar fechado. Mas ali era aberto. Limpo. Claro. Isso não fazia sentido nenhum. Senti um incômodo no estômago. Aquele aperto que aparece quando algo está errado, mas você não sabe o quê. Meus pensamentos começaram a tropeçar uns nos outros. Será que tem algo queimando? Será que a máquina está com defeito? Será que só eu estou percebendo? Eu tentava me acalmar, mas a cada detalhe a sensação de estranhamento crescia mais um pouco, como uma sombra se alongando atrás de mim sem que eu tivesse visto de onde veio. Quando faltavam 3 degraus para o final, ouvi outra coisa. Um barulho agudo, quase como um chiado rápido. Quase ninguém escutaria aquilo se estivesse conversando. Mas eu ouvi. Entrou no meu ouvido como uma linha fina de metal sendo arrastada. Eu pisquei, travei o pé no ar por 1 segundo e só depois desci para o próximo degrau. De repente, tive a sensação forte de que alguém atrás de mim estava muito mais perto do que deveria. Como se tivesse aproximado rápido. Como se estivesse respirando perto demais do meu ombro. Mas quando virei, não tinha ninguém encostado. Só a mesma distância normal entre as pessoas. O ar atrás de mim, no entanto, estava diferente. Mais quente, mais apertado, como se tivesse sido usado há pouco. E foi ali, exatamente ali, quando meu pé tocou o último degrau, que eu senti algo que não consegui nomear. Um peso no ar. Um aviso silencioso. Um "não vai", que não veio de ninguém, mas veio de algum lugar. Eu respirei fundo, tentando tirar aquilo da cabeça. Mas não saiu, porque os sinais continuavam. E cada um deles parecia sussurrar que o pior ainda estava chegando. Foi quando coloquei o pé no chão, já fora da escada, que algo mudou de verdade. Até aquele momento, tudo tinha sido estranho, desconfortável, esquisito. Mas ainda dava para fingir que era só coisa da minha cabeça. Um defeitinho. Uma coincidência. Um dia ruim para a máquina. Mas naquele segundo específico, algo aconteceu que quebrou completamente essa ilusão. Como se alguém tivesse estourado um balão bem no meio do meu peito. O som veio primeiro. Não era mais aquele rangido leve, nem a vibração escondida no corrimão. Era um barulho grande, cheio, grosso, como se o metal estivesse se torcendo por dentro. Um som que parecia engolir o corredor. Quem já ouviu o barulho de uma chapa de aço sendo forçada até quase quebrar sabe do que estou falando. Era exatamente esse tipo de som. Um grogue profundo, como se tivesse vindo do fundo da escada, do coração dela. As pessoas ao redor pararam na hora. Foi tão rápido que dava para sentir o ar estancar.
Uma criança segurou o braço da mãe. Um casal olhou ao mesmo tempo para o chão. Uma senhora levou a mão ao peito. E todos, absolutamente todos, olharam na minha direção, como se eu tivesse alguma resposta que eles não tinham. Como se eu fosse a primeira pessoa que deveria saber o que estava acontecendo. Eu senti minhas mãos esfriarem imediatamente. Minha visão ficou meio turva por 2 segundos, como se o mundo tivesse afastado um passo e depois voltado. Meu coração começou a bater tão rápido que eu podia sentir as batidas na palma da mão. Não era ansiedade comum. Era um aviso do corpo, daqueles que vêm antes do cérebro começar a processar. Naquela hora, tentei pensar em algo lógico. Isso deve ser só o motor. Todo motor faz barulho. É um shopping antigo. Deve ter um técnico vindo. Mas a minha própria mente rejeitou as explicações. É estranho quando seu corpo sabe antes de você. Eu tentava organizar o pensamento, mas uma parte minha já estava tomada por uma certeza que eu não queria admitir. Aquilo não era normal. As luzes do corredor tremeram de um jeito quase imperceptível, mas suficiente para me fazer piscar devagar, como se meus olhos estivessem tentando entender se aquilo tinha acontecido mesmo. Eu ouvi alguém dizer: "Você ouviu isso?" E outra pessoa responder: "Isso não é normal." Ouvir outras pessoas dizendo em voz alta o que eu estava tentando negar fez meu estômago virar. E então aconteceu o segundo impacto. A escada rolante deu um tranco. Um tranco forte. Um tranco que fez o corrimão puxar para trás, como se alguém tivesse segurado e soltado de uma vez. As pessoas que estavam descendo naquele momento se desequilibraram. Um homem tropeçou e bateu com o ombro na lateral. Uma moça agarrou a bolsa com os 2 braços para não cair. Foi rápido, mas tão violento que o som ecoou pelo piso inteiro. Eu dei um passo para trás sem perceber. Era como se meu corpo estivesse reagindo sozinho, tentando se afastar daquilo que estava prestes a acontecer. Mas ao mesmo tempo, algo me paralisava. Era medo, claro, mas era mais do que medo. Era uma sensação de estar presa numa cena que não deveria existir, como se algo estivesse acontecendo fora do script normal da vida real. Minha garganta secou, o ar ficou pesado. Meu peito parecia comprimido, como se alguém estivesse empurrando uma mão invisível contra ele. Eu senti uma vontade enorme de correr para longe, mas minhas pernas estavam firmes, duras, fincadas no chão como se o piso estivesse segurando meus tornozelos. E aí veio a pergunta que não saiu da minha cabeça até agora. E se aquilo quebrasse de verdade? E se eu estivesse na última fileira antes da queda? E se a máquina estivesse prestes a desabar? Era absurdo pensar assim. Eu sei, mas naquele instante nada parecia absurdo. Tudo parecia possível demais. Meu pensamento correu solto, atropelando imagens, tentando lembrar se eu tinha lido alguma notícia sobre escadas rolantes quebrando, se já tinha visto alguém passar mal ali, se havia placa de manutenção pendurada em algum canto. Mas nada disso vinha à mente. Só vinha o medo. Aquele medo que sobe pelo corpo devagar, queimando as veias de dentro para fora. Foi aí que eu me ouvi pensando algo que nunca pensei na vida. E se isso for comigo? E se acontecer agora? E imediatamente, quase como se eu estivesse conversando com alguém do lado, me peguei imaginando o que outra pessoa faria na minha situação. É estranho, mas quando o pânico começa a tomar forma, a gente quer saber se alguém agiria diferente, se alguém teria visto os sinais antes, se alguém teria coragem de correr. Eu até queria te perguntar, você já sentiu algo assim? Esse tipo de alerta que gruda na pele sem explicação? O som ficou mais alto, de novo, mais forte, de novo, e mais perto. Foi como se algo estivesse empurrando o metal de dentro para fora. A vibração subiu pelo chão, atravessou meu sapato, subiu pela panturrilha, pelo peito, pela nuca. Era uma vibração viva, pulsante, que parecia carregada de uma força que não combinava com máquina nenhuma. As pessoas começaram a recuar, algumas para trás, outras para os lados. Ninguém falava. Ninguém respirava direito. Era como se o corredor inteiro estivesse segurando o ar ao mesmo tempo. O segurança mais próximo começou a andar rápido, sem correr, mas com passos tão tensos que era impossível não notar. Ele falava no rádio com a voz baixa, mas nervosa. Não dava para entender nenhuma palavra, mas dava para sentir que ele tentava parecer calmo sem estar. E então, aconteceu. Um estrondo seco, como se alguém tivesse batido um martelo gigante dentro da escada. Um barulho direto, violento, quase animal. Um impacto tão forte que eu senti o ar mover. Senti meu coração parar por meio segundo. Senti o mundo inclinar só um pouco antes de voltar para o lugar. Foi ali, naquele único instante, que eu percebi, sem mais dúvidas,
que aquilo não era só um defeito. Era alguma coisa séria, muito séria. Foi aí que tudo deixou de ser suspeita, sensação, intuição ou medo silencioso. Virou fato. Virou realidade crua. Virou algo que não dava mais para ignorar, nem para esconder de mim mesma. O segurança que antes parecia apenas inquieto agora estava pálido, com os olhos duros, grudados na escada como se ela fosse um animal selvagem prestes a atacar. Ele apertava o rádio com tanta força que os dedos ficaram brancos. Eu ouvi quando ele chamou o supervisor. Não foi por acaso. Não foi por descuido. Ele chamou rápido, direto, sem rodeios. Roberto, ela começou de novo. A palavra novo caiu sobre mim como uma pedra. Novo? Aquilo já tinha acontecido antes? Em que escala? O que significava começar de novo se o que eu estava vendo parecia o início de um desastre? A resposta veio segundos depois, misturada com chiados de interferência, mas ainda assim clara o suficiente para atravessar o corredor. A voz de Roberto Mendonça, o supervisor, soava diferente. Era uma voz pesada, de quem já esperava pelo pior. Afasta todo mundo. Não deixa ninguém chegar perto. Travou o sensor mais uma vez, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Eu senti minha boca ficar seca. A minha pele, que já estava gelada, ficou quase dormente. Era como se meu corpo estivesse começando a entender antes de mim. Aquilo não era um problema comum, não era um defeito de rotina, não era um barulho estranho que um técnico arrumaria com uma chave de fenda. Era algo repetido, algo monitorado. Algo que eles já estavam esperando acontecer, e que parecia piorar a cada tentativa. O segurança Marcos, ainda ao meu lado, olhou para mim do jeito que ninguém olha para um desconhecido. Não era pena, não era preocupação, era medo. Medo nu, medo de verdade. Um medo que ele tentava disfarçar com a postura rígida, mas que escapava pelos olhos, pelos ombros tensos, pela respiração rápida demais. Ele tentou dizer algo, mas as palavras não saíram de primeira. A garganta dele parecia travada, como se estivesse carregando um segredo grande demais para carregar sozinho. Não era para ter passado ninguém hoje. Ele murmurou, baixinho, quase como se falasse com ele mesmo. Eu senti um arrepio subir pela minha espinha até parar na nuca. Minha mente agarrou aquela frase como quem segura um cabo solto em meio ao escuro. Como assim? Ninguém? Eu pensei, mas as palavras não saíram. Era como se minha boca tivesse esquecido o caminho entre o pensamento e a fala. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, outro barulho veio de dentro da escada. Mas dessa vez não era estalo, nem chiado, nem vibração. Era uma pancada surda, profunda, como se alguma peça grande tivesse se soltado e caído em algum lugar interno, escondido, inacessível. O tipo de barulho que não deveria existir numa máquina funcionando. O tipo de barulho que só acontece quando algo se rompe. O segurança deu 2 passos para trás. Não 1, 2. Como se ele tivesse tomado um susto que a gente não vê, mas que o corpo reconhece. Algumas pessoas imitaram o gesto, recuando também, sem entender o motivo. Elas não tinham ouvido a conversa, não sabiam do sensor, não sabiam do de novo, não sabiam que aquela escada estava sendo monitorada por dias. Mas o instinto humano é antigo, e o medo se espalha rápido, como cheiro de fumaça. Em segundos, todo mundo estava recuando, mesmo sem motivos claros. E então ouvi o resto da frase do supervisor, que parecia vir de um lugar distante, mas chegou em mim como se estivesse sendo dita no meu ouvido. Se ela forçar mais uma vez, pode abrir. Pode abrir. A palavra abrir não deveria existir em uma conversa sobre escadas rolantes. Escada rolante não abre. Escada não se parte, não separa, não rompe, não se abre como caixa de papelão. Mas a maneira como ele disse, o tom grave, o receio, a experiência de quem já tinha visto algo parecido, deixou claro que aquela escada não estava apenas falhando. Ela estava cedendo. Eu fiquei sem ar. Literalmente sem ar. Minha respiração travou no meio do caminho. Eu tentei puxar, mas só entrou metade. O corredor parecia longe, como se tivesse crescido e se afastado de mim. O barulho ao redor sumiu. As pessoas viraram manchas borradas. Tudo ficou pequeno e grande ao mesmo tempo. E o som da minha própria pulsação virou o único ritmo possível. O segurança Marcos colocou o corpo entre mim e a escada com um movimento automático, quase instintivo, como alguém que tenta proteger alguém de um perigo real, perigoso, urgente. Não era mais sobre barulhos estranhos, vibrações ou paranoia. Era sobre algo prestes a acontecer diante dos nossos olhos e que podia machucar muita gente. Eu ouvi alguém ao lado perguntar: "O
O que está acontecendo? E o silêncio que veio depois foi pior do que qualquer resposta, porque ninguém sabia o que dizer. Não havia frase que tornasse aquilo menos assustador. Foi aí, naquele exato momento, entre a respiração presa e o som abafado do metal, que a verdade bateu em mim com força. Aquela escada estava prestes a colapsar, e eu estava parada exatamente no lugar errado, no momento errado, respirando o ar que antecede o perigo que não dá mais para fugir. A tensão subiu como se alguém tivesse segurado o corredor inteiro pelas bordas e puxado para baixo. O ar ficou mais quente, mais denso, mais difícil de respirar. Era como estar presa dentro de uma bolha que encolhia a cada segundo. Eu senti um tremor leve debaixo dos meus pés, um deslocamento quase invisível, mas tão real que meus joelhos fraquejaram. Não era imaginação, não era exagero. A escada estava demonstrando força, como um animal enorme empurrando as grades de uma jaula tentando abrir caminho. O corrimão puxou de novo, dessa vez muito mais forte. Tão forte que uma senhora na metade da escada foi arrastada para frente, perdendo o equilíbrio. O grito dela cortou o ar, um grito curto, fino, desesperado. O marido dela segurou seu braço na última fração de segundo antes que ela escorregasse. O movimento fez mais 2 pessoas tropeçarem. Foi tudo tão rápido que ninguém conseguiu reagir direito. O som do couro do sapato dela raspando no metal ecoou como um aviso final. Aquilo não era mais defeito. Era ameaça. Eu queria correr. Queria sair dali. Queria virar o rosto e fingir que não estava vendo. Mas minhas pernas não respondiam. Era como se tivessem virado postes enterrados no piso, sem articulação. Eu sentia minha pulsação no pescoço, forte demais, desregulada, atravessando meus ouvidos como batidas afiadas. Minha boca estava seca. Meus dedos tremiam. Minha mente tentava criar um plano, qualquer plano, mas nenhum fazia sentido. Como fugir de algo que está colapsando bem atrás de você, bem na sua direção? O barulho aumentou. Aquele estalo seco virou um eco contínuo. Algo que parecia correr dentro da estrutura da escada, subindo, descendo, se espalhando. Algumas pessoas começaram a gritar, outras a recuar. O segurança falava ao rádio sem parar, agora em voz alta, repetindo: "Afasta, afasta, afasta." Mas ninguém parecia ouvir de verdade. Era como se todos estivessem presos em seus próprios medos, cada um lutando contra a mesma sensação invisível. A certeza absoluta de que algo estava prestes a explodir. Eu dei um passo para trás. Só um. E esse único passo pareceu atravessar um abismo. Meu corpo reagiu como se tivesse acordado de um transe. Mas então o piso sob meus pés tremeu mais forte. E eu quase caí. Foi um choque que subiu direto pelas minhas pernas, chegando no coração, como uma descarga elétrica emocional. Minha visão escureceu nas bordas por um instante. Tive que piscar várias vezes para ajustar o foco. Um homem à minha direita segurou o corrimão para se apoiar, mas o corrimão puxou com tanta violência que o braço dele foi esticado para a frente. O olhar dele encontrou o meu, e por um segundo eu vi exatamente o que ele estava sentindo. Puro pânico. Não era exagero. Não era histeria. Era sobrevivência. Era a reação mais primária que um ser humano pode ter quando o chão começa a mostrar que pode engolir tudo a qualquer momento. Eu tentei pensar em algo, mas minha mente estava um caos. Cada pensamento vinha quebrado, como vidro estilhaçado. Sai. Corre. Não olha. Olha. Perigo. Agora. Mas nada se organizava o suficiente para virar ação. Eu estava presa em mim mesma, tentando achar onde apertava o botão para continuar funcionando. E em meio a isso, uma parte de mim lembrava do aviso do Marcos, e de como eu não dei importância, de como ignorei aquele sussurro no início. A escada vibrou outra vez, agora como se estivesse rasgando por dentro. O som veio mais grave, mais profundo. O tipo de som que faz o corpo tremer junto, como se a carne reconhecesse o que está por vir antes que o cérebro entenda. Uma garota que estava 3 degraus acima de onde eu tinha descido começou a chorar. O pai tentou puxá-la pela mão, mas ela estava paralisada, agarrada ao corrimão que puxava e soltava como se tivesse vida própria. Eu realmente queria entender se alguém já passou por algo parecido. Essa sensação de que o mundo inteiro está prestes a cair em cima de você, e você não sabe onde colocar o pé. Essa sensação de que tudo ao redor está mais vivo do que deveria estar. Essa sensação de que o perigo tem um corpo, um som, uma respiração. E você está ali, no centro dele, sem saber por onde escapar. O supervisor, Roberto Mendonça,
apareceu na frente da multidão correndo. Não andando rápido. Correndo. E isso foi o pior sinal de todos. Supervisores não correm. Supervisores não demonstram medo. Supervisores não atravessam corredores, como quem está indo apagar um incêndio com as próprias mãos. Mas ele correu. E quando ele olhou para a escada, seu rosto caiu. A expressão dele não deixou dúvidas. Ele sabia exatamente o que aquilo significava. "Ela vai abrir!" ele gritou. E tudo parou. Tudo congelou. Por um segundo que durou uma eternidade, o corredor inteiro ficou em silêncio. Só o som da máquina vindo de dentro do metal, como um rugido abafado tentando romper a casca. A escada deu outro tranco, o mais forte de todos. O corrimão se esticou como um chicote prestes a arrebentar. Uma peça interna fez um barulho tão alto que ecoou como um trovão metálico. E naquele instante, eu soube que não tinha mais volta. Algo enorme estava prestes a acontecer. Algo grande demais para conter. Algo que não dançava mais nas bordas do perigo, mas já estava no centro dele. Era o tipo de momento em que tudo, absolutamente tudo, podia desmoronar no minuto seguinte. O supervisor chegou tão perto da base da escada que por um momento achei que ele ia colocar a mão no metal, mas ele parou antes. Não por medo, mas por reconhecimento. Era o reconhecimento de quem já tinha visto aquilo, de quem já tinha tentado impedir, de quem já sabia, antes de todo mundo, que aquele momento chegaria. A expressão dele não era só de urgência, era de culpa, de alguém que carrega um peso antigo. Ele começou a falar com o segurança Marcos em voz baixa, quase sussurrando, como se quisesse esconder as palavras do resto das pessoas. Só que eu estava perto o bastante para ouvir cada pedaço. Eles não sabiam que eu estava ali congelada, meio atrás de uma coluna, meio dentro da turbulência que a escada estava criando sozinha. "Ela não deveria estar ligada hoje", Roberto disse. Não era raiva, era desespero contido. Marcos respondeu com a voz trêmula. Eu disse para a direção. Eu mandei relatório, 3 vezes. 3 vezes. Não era a primeira falha, não era a segunda, não era nova. Mas aí veio a parte que quebrou meu chão pela segunda vez naquela tarde. Roberto fechou os olhos por um instante, como se estivesse preparando o próprio corpo para dizer o que vinha a seguir. Isso já aconteceu antes, do mesmo jeito, há anos. Meu coração falhou uma batida. O ar entrou tão rápido na minha garganta que doeu. Antes que eu pudesse tentar organizar o significado daquela frase, Marcos estremeceu. Com a mulher? Ele perguntou baixinho, quase sem voz. A mulher? Roberto confirmou apenas com um aceno. Tenso, pesado, carregado. Eu senti meu corpo inteiro gelar. Parecia que a coluna da espinha tinha sido mergulhada em água fria. O que eles estavam dizendo não era um defeito técnico, não era um erro de manutenção, não era uma coincidência. Era algo que se repetia, algo que tinha marca, que tinha tempo, que tinha história, algo que já tinha machucado alguém. E foi nesse momento, nesse exato segundo, que a revelação maior chegou. Não pelas palavras deles, mas pelas minhas próprias lembranças, como se alguém tivesse acendido uma luz dentro de um armário que eu nunca abria. Eu já tinha ouvido falar daquela escada. Não naquela tarde, não naquele shopping, mas muitos anos antes. Quando eu era criança, minha mãe me contava tudo o que acontecia na vizinhança, porque ela era o tipo de pessoa que sabia de todos os boatos, todos os acidentes, todas as histórias que ninguém queria repetir. E eu lembrei, como um flash ácido, de uma tarde em que ela chegou em casa pálida, segurando um jornal com as 2 mãos. Ela disse, foi naquela escada grande no shopping do centro. Uma mulher se machucou feio. Dizem que a escada puxou o sapato dela, depois a barra, depois a perna. Ninguém entendeu como. Na época, eu era criança demais para entender. Só lembro do medo nos olhos dela. E lembro do meu pai dizendo, isso não foi falha, isso foi erro antigo. Aquela escada tem problema desde que instalaram. E agora tudo voltava. O jornal dobrado, a foto em preto e branco, a manchete pequena. O nome que eu nunca esqueci porque era parecido com o da minha mãe, Luciana Andrade. Por um instante o mundo pareceu girar. Eu não conseguia respirar direito. Era como se minha própria história tivesse dado um passo à frente, se colocado diante de mim e dito: você achou que estava só vivendo seu dia normal, mas isso aqui começou muito antes. Eu lembrava do sobrenome. Lembrava das conversas. Lembrava do tom sério. Mas só naquele momento percebi o detalhe real. Minha família conhecia aquela história. Não como boato, não como rumor, mas como alerta.
Alerta que ficou solto no meu passado, perdido entre lembranças de escola, brinquedos e risadas, esperando o dia em que eu cruzaria exatamente o mesmo caminho. E eu estava ali, na mesma máquina que um dia tinha sido notícia, na mesma estrutura que tinha sido consertada, remendada, repintada, reaberta, na mesma escada que tinha histórico, como meu pai dizia quando reclamava da administração da cidade. A mesma que ele dizia: "Isso aí ainda vai dar problema de novo. Anota o que eu tô falando." Eu nunca anotei, nunca liguei, até agora. Por isso o supervisor e o segurança falavam daquele jeito. Por isso o nome de novo fazia aquele impacto. Por isso os relatórios. Por isso a escada estava sendo monitorada. Eles sabiam. Eles sempre souberam. E o mais assustador, eles esperavam que aquele problema, o antigo, o que tinha machucado a Luciana, estivesse só adormecido. Mas a escada não tinha esquecido. E quando percebi que estava pisando praticamente no mesmo lugar onde outra mulher, com meu próprio sobrenome, tinha se machucado anos atrás, a sensação deixou de ser apenas medo. Virou algo mais profundo. Algo que tocou em uma parte minha que eu nem sabia que existia. Eu comecei a tremer. Não de frio, mas de compreensão. Aquela máquina não estava apenas quebrando. Ela estava repetindo. E eu, sem saber, estava presa no eco de uma história que começou muito antes de mim. E que agora, finalmente, estava despertando outra vez. O ponto mais intenso não chegou como um aviso. Ele simplesmente caiu sobre tudo ao mesmo tempo, como se alguém tivesse desligado qualquer chance de normalidade que ainda sobrava. A escada vibrou tão forte que o chão tremeu sob meus pés, e antes que eu conseguisse pensar, ela deu um tranco tão violento que meu corpo foi jogado para frente. Minha mão bateu na lateral de metal com força. O impacto ecoou no meu braço inteiro. Foi instintivo. Eu me agarrei na borda, como se aquela barra fria fosse a única coisa que ainda me ligava ao mundo real. Por um segundo, tudo ficou em silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia o fundo de um lago. Eu ouvi apenas meu coração, batendo de um jeito errático, dolorido, como se tentasse fugir do meu peito. As pessoas ao redor estavam imóveis. Algumas com a boca aberta, outras com as mãos no rosto, todas presas no mesmo instante congelado. E então, a escada afundou. Não inteira. Não de uma vez. Mas como se a parte interna tivesse cedido um pouco. Um som metálico profundo estourou lá dentro, como um grito abafado vindo debaixo dos degraus, e o piso inclinou. Eu senti a inclinação como uma onda subindo pelas minhas pernas. Minha visão balançou. Minha respiração sumiu. E o instinto gritou tão alto dentro de mim que parecia alguém berrando no meu ouvido. "Sai! Agora!" Mas eu não consegui me mover. Eu estava presa entre dois medos, o de pular e me machucar, e o de ficar e ser engolida pela máquina. Por um instante, pensei na mulher da história antiga, na Luciana, no meu sobrenome, no jeito como minha mãe contava aquela notícia, cheia de receio. O passado e o presente se misturaram, e eu senti como se estivesse vivendo duas linhas do tempo ao mesmo tempo, a dela e a minha. E naquele instante, a sensação de que eu estava repetindo algo que nunca foi resolvido tomou conta de mim, como se eu estivesse no centro de uma história que vinha ecoando há anos. A escada deu outro solavanco, mais forte. Agora, não era só o metal vibrando. Era o piso realmente se movendo. De cima, alguém gritou: "Pula!" De baixo, outra pessoa gritava algo que não entendi. E no meio de todos esses sons, o supervisor Roberto corria na minha direção, mas parecia longe demais, como se estivesse preso num sonho lento. Meu corpo estava dividido em dois, a razão dizendo para me mexer, o medo dizendo para congelar. Eu podia sentir o cheiro de metal quente, de poeira antiga, de algo que estava queimando por dentro. O ar estava pesado, denso, cortando minha garganta como se tivesse pedaços de ferro nele. O vento que vinha de baixo começou a subir de novo, mas agora era mais frio, mais rápido, mais agressivo, como se a escada estivesse respirando com dificuldade. O corrimão puxou com uma força tão brutal que uma parte dele estalou. As pessoas que ainda estavam na escada começaram a ser arrastadas para baixo. O grito delas atravessou o corredor. Uma menina perdeu o equilíbrio e caiu de joelhos nos degraus, e o pai dela tentou segurá-la, mas também escorregou. O desespero no rosto dele fez meu coração se partir. Eu sabia que se eu não tomasse uma decisão naquele segundo, eu seria a próxima. Meu pé escorregou um pouco no piso. O mundo inclinou. Meu corpo balançou.
Minhas mãos quase perderam a barra. E naquele momento, no único momento em que eu achei que ia cair dentro da máquina, uma pergunta atravessou meu peito como um raio. Eu faço o quê? Eu realmente não sabia se tomei a decisão certa naquele instante. E até hoje eu penso nisso. Me diga o que você acha nos comentários. Porque eu ainda sinto o peso daquele segundo preso dentro de mim. A escolha veio como um impulso animal. Eu soltei o corrimão. Soltei mesmo. E meu corpo, livre por meio segundo, flutuou entre a queda e a fuga. O ar cortou meu rosto. Meu estômago subiu. Meus pés perderam o chão. Senti meu corpo inclinar como se estivesse pendurado por um fio invisível. O piso parecia se afastar e voltar ao mesmo tempo. Eu pulei para a lateral. Meu ombro bateu no chão duro. Minha pele arranhou. A dor correu pelo braço. Mas eu estava fora. Fora da linha direta do colapso. Fora dos degraus que começavam a vibrar cada vez mais rápido, como se estivessem prestes a se soltar por inteiro. O impacto do meu corpo no chão fez algumas pessoas gritarem. O supervisor correu até mim, mas antes de chegar, a escada deu o maior tranco de todos. Um estalido enorme que vibrou pelo piso, subiu pelas paredes, ecoou no teto. Os degraus se inclinaram para dentro. Parte da estrutura pareceu afundar. Por um segundo, que parecia durar horas, todos ficaram em silêncio absoluto, observando a máquina descer mais 2 centímetros, como se estivesse cedendo ao próprio peso, destruindo tudo por dentro. O perigo não estava mais vindo. Ele já estava ali. E tudo, absolutamente tudo, podia acabar no próximo movimento. Quando a energia finalmente foi cortada, houve um instante tão abrupto e tão seco que parecia que o próprio ar tinha sido puxado para fora do lugar. A escada, que até segundos antes parecia um animal vivo tentando escapar da própria carcaça, congelou no meio de um movimento que não terminou. Os degraus ficaram tortos, inclinados para dentro, como se algo tivesse mordido o metal por baixo. O som final, aquele estalo profundo, meio explosão, meio ruptura, ecoou pelo piso inteiro, vibrando nas paredes e subindo pelo corpo de todo mundo que ainda estava ali. Era um som que não se esquece, um som que marca. Eu estava deitada no chão quando isso aconteceu. Ainda sentia o impacto do meu próprio corpo na queda, a ardência no ombro, o gosto amargo de adrenalina na boca. Por alguns segundos não consegui mover as pernas. Não porque estavam machucadas, mas porque meu cérebro ainda estava preso no instante anterior, no momento em que a escada parecia que ia me engolir. Minha respiração vinha pela metade, como se o ar tivesse ficado preso na garganta. As pessoas não falavam. Ninguém se mexia. Era como se o corredor inteiro estivesse tentando entender se o perigo tinha passado ou só estava esperando para voltar. O supervisor Roberto foi o primeiro a quebrar aquele silêncio. Ele correu até a base da escada, colocou as mãos nos joelhos e respirou fundo, como se tivesse acabado de terminar uma corrida de 20 minutos. Eu nunca vou esquecer o rosto dele. Alívio e medo misturados de um jeito que não dava para separar. O segurança. Marcos estava ao lado dele, pálido, suando, com o rádio apertado contra o peito, como se estivesse segurando um pedaço da própria coragem. Mais 2 seguranças chegaram correndo, avisando que a energia daquele setor tinha sido desligada manualmente pela equipe técnica. A informação pareceu pairar no ar, como uma cortina leve jogada por cima da tensão. Mas a tensão ainda estava ali, ainda pulsando, ainda agarrada ao chão, às paredes, ao meu peito. Era como se cada um estivesse esperando a escada se mexer de novo, mesmo sabendo que isso era impossível sem energia. Eu me forcei a levantar. Minhas pernas tremiam tanto que parecia que o corpo inteiro vibrava por dentro. Apoiei a mão na parede fria para não cair de novo. O ar do shopping, normalmente gelado, parecia quente demais, pesado demais, como se fosse difícil encaixar dentro dos pulmões. Ainda assim, uma coisa tinha mudado. Pela primeira vez desde que tudo começou, eu não estava reagindo no susto. Eu estava consciente. Eu sabia que precisava sair dali. Eu sabia que precisava entender o que tinha acabado de acontecer. Meu corpo ainda tremia, minha visão ainda oscilava, mas pela primeira vez havia uma direção. E essa direção era, longe da escada. As pessoas começaram a se mover devagar, como se tivessem sido puxadas de volta ao corpo. Algumas choravam. Outras estavam em choque. Algumas olhavam fixamente para a escada, como se esperassem ver algo se mexer ali embaixo. Um degrau tremendo, uma peça solta, qualquer coisa que explicasse o absurdo que tinham acabado de presenciar. Uma mãe abraçava a filha com força, repetindo:
Tá tudo bem, tá tudo bem. Mas a própria voz tremia demais para convencer alguém. Eu comecei a descer o corredor, seguindo o fluxo das pessoas que também estavam tentando sair. Meus passos eram curtos, tensos, como se cada movimento precisasse ser testado antes. A sensação de perigo ainda estava colada em mim, mas agora havia outra coisa misturada. Uma clareza estranha, como quando um temporal passa, mas o vento ainda faz barulho nos ouvidos. Eu sabia que tinha escapado por muito pouco. E isso não era só medo, era compreensão. No meio dessa caminhada trêmula, percebi que o shopping inteiro estava mudando de ritmo. Lojas fechando as portas metálicas, vendedores largando balcões e chamando clientes para fora. Funcionários da segurança avisando calmamente, mas com olhos arregalados, que todos precisavam descer em direção à saída. A evacuação não era caótica. Era silenciosa, tensa, carregada de algo que ninguém sabia nomear, mas todos reconheciam. Era aquele tipo de silêncio que só existe em lugares onde algo perigoso acabou de acontecer. Eu desci a rampa lateral quase tropeçando nos próprios pés. Cada passo parecia mais leve e mais pesado ao mesmo tempo. Leve por estar me afastando da escada. Pesado por saber que o que tinha acontecido não era apenas um defeito mecânico. Não era um acidente simples. Não era azar. Era algo que vinha de longe. Algo que já tinha acontecido antes. Algo que ninguém tinha resolvido de verdade. Quando cheguei ao piso térreo, percebi o quanto minhas mãos tremiam. Eu tentava segurá-las nos bolsos, mas elas continuavam vibrando como se tivessem memória própria do susto. O ar ali embaixo estava um pouco mais fresco, mas não suficiente para diminuir o calor da adrenalina que corria no meu corpo. Parei perto de uma coluna, tentando respirar fundo. Pela primeira vez, meu corpo estava começando a entender que estava salvo, que tinha escapado. Mas minha mente ainda estava presa no som do metal cedendo. Eu fechei os olhos por um momento, tentando organizar os pedaços soltos dentro de mim. O rosto da mulher da história antiga, da Luciana Andrade, apareceu na minha mente com uma nitidez que eu nunca tive. Eu não lembrava da foto real, mas lembrava da sensação, da tristeza na voz da minha mãe. Da frase, isso aí ainda vai dar problema de novo. Meu pai dizia aquilo como um aviso seco, direto, quase profético. E agora, anos depois, eu estava ali, vivendo exatamente aquilo que ele temia. Meu peito apertou. Não de medo, mas de algo mais profundo. Uma mistura de injustiça, de raiva, de incredulidade. Como ninguém resolveu? Como deixaram isso acontecer outra vez? Como permitiram que tanta gente estivesse tão perto de algo tão previsível, tão antigo, tão ignorado? Essa pergunta me cortou por dentro. Porque ali, no meio do caos silencioso da evacuação, eu percebi que não era só o susto que me abalava. Era o peso da negligência, o peso da repetição, o peso da história se repetindo na minha pele, no meu nome, no meu corpo quase puxado para dentro da escada. Quando finalmente consegui respirar de forma mais completa, senti uma mudança sutil dentro de mim. Uma mudança emocional, mas também racional. A adrenalina ainda estava lá, queimando como fogo, mas ao lado dela agora havia um propósito. Um foco, uma direção. Era como se o choque tivesse aberto uma porta dentro da minha consciência, mostrando não só o que aconteceu, mas o que precisava acontecer depois. Eu não queria apenas fugir. Eu não queria apenas esquecer. Eu precisava entender. Precisava saber o que tinha acontecido com aquela máquina. Precisava saber por que não tinham consertado direito. Precisava saber por que aquilo tinha voltado, por que aquilo tinha chegado até mim. E mais do que isso, eu precisava garantir que ninguém mais passaria por aquilo. Essa clareza me fez seguir caminhando, mesmo com o corpo mole. Saí do shopping lentamente, ouvindo o barulho distante das pessoas se reunindo lá fora, algumas chorando, outras falando ao telefone, outras em absoluto silêncio. A porta automática abriu com aquele bip elétrico, que nunca significou nada antes, mas que naquele momento soou como um marco, como atravessar de um lugar onde tudo desmoronava para outro, onde tudo ainda estava inteiro. A luz lá fora estava mais forte do que eu esperava. Talvez fosse o contraste com o interior. Talvez fosse o fato de eu estar enxergando o mundo de outro jeito. O vento bateu no meu rosto, mais frio do que o ar lá dentro. E pela primeira vez desde o começo do caos, eu senti realmente o ar entrar nos pulmões. Mas a tensão ainda estava ali. Uma tensão diferente agora. Não mais o medo do que poderia acontecer, mas a urgência de lidar com o que já tinha acontecido. Minha mente estava clara. Meu corpo estava cansado, mas desperto.
Eu sabia que havia sobrevivido ao pior momento, mas agora precisava enfrentar o entendimento dele. Foi ali, do lado de fora, com o sol encostando no fim da tarde e o barulho da cidade correndo normal, enquanto dentro do shopping o mundo tinha quase desabado, que eu percebi. Eu não era mais a mesma pessoa que entrou ali. E a história que começou naquela escada ainda não tinha terminado. No fim, quando finalmente os técnicos conseguiram abrir parte da estrutura da escada, a verdade saiu como um golpe no peito. E não só no meu. A falha era muito mais séria do que qualquer pessoa ali imaginava. Não era um problema simples, nem um desgaste comum. Era algo profundo, interno, antigo. Algo que vinha sendo empurrado para baixo do tapete por anos. Peças tortas, soldas antigas estouradas, partes inteiras enferrujadas por dentro, sensores que estavam ali só no nome, mas não funcionavam havia muito tempo. A escada não tinha falhado naquele dia. Ela vinha falhando lentamente, silenciosamente, esperando um instante específico para mostrar tudo de uma vez. E eu estava lá nesse instante. A sensação que veio depois não foi só alívio por ter escapado. Foi algo maior, uma mistura de indignação, tristeza e uma clareza que eu nunca tinha sentido antes. A vida tem esses momentos assim, quando o perigo passa, mas deixa uma marca tão forte que muda a forma como você enxerga tudo ao redor. Eu descobri naquele dia que os sinais sempre aparecem. Sempre. Às vezes em forma de barulhos pequenos, vibrações estranhas, intuições incômodas. Às vezes vem como um aviso de alguém que você quase ignora. Às vezes como uma memória antiga, guardada na infância, que só volta quando você mais precisa. Eu aprendi que nada acontece do nada. Aprendi que o corpo sabe antes da cabeça. Aprendi que o medo, quando não é exagero, é um pedido de atenção. E aprendi principalmente que avisos, mesmo os sussurrados, os estranhos, os desconfortáveis, nunca devem ser desprezados. A partir daquele dia, algo dentro de mim mudou de lugar. Como se o mundo tivesse ficado mais nítido, mais honesto, mais direto. Passei a observar mais, a sentir mais, a confiar mais nos pequenos alertas que antes eu insistia em ignorar. E não só sobre máquinas ou lugares perigosos, mas sobre pessoas, situações, pressentimentos, sobre a vida inteira. Foi uma queda de ficha dura, mas necessária. E de algum jeito estranho, eu sou grata por ter passado por aquilo. Porque se nada tivesse acontecido, talvez eu nunca tivesse aprendido. Talvez eu tivesse seguido vivendo como se certos sinais fossem bobagem. Como se certas sensações fossem frescura. Como se o mundo não estivesse sempre tentando avisar a gente de alguma forma. Quando fui embora do shopping naquela tarde, eu não era a mesma pessoa que entrou. Eu saí com o corpo cansado, mas com o coração desperto. E mesmo com todo o medo que senti, eu saí dali com a certeza de que algumas histórias realmente mudam a gente. Não porque terminam bem, mas porque nos obrigam a enxergar aquilo que sempre esteve ali, mas que a gente nunca quis olhar de frente. E se você veio até aqui comigo, ouvindo essa história inteira, eu espero que ela te lembre disso também. Confie nos sinais. Confie na sua intuição. E nunca ignore um aviso, por mais estranho que pareça. Às vezes, é isso que separa você do pior. Se quiser continuar ouvindo histórias reais como essa, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas. Agora estão aparecendo 2 histórias na sua tela. Escolhe uma delas e continua comigo.